Oi, gente, eu vou entregar a florzinha pra Ana Vitória. Ele ama ela, tá? Não. Mesmo, não gostei disso bem não. E aí, galerinha conectada à TV Radiotec, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos mais um ponto e vírgula e as pautas do programa são: Saneamento básico brasileiro. E inclusão de pessoas com deficiência na sociedade brasileira. roda a vinheta. O saneamento básico brasileiro, ele tem suas diretrizes estabelecidas na Lei número 11.445 de 2007. E de acordo com ele, o saneamento básico é um conjunto de infraestruturas e serviços e instalações operacionais que tende a fornecer abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e etc. Nos últimos 20 anos, o Brasil tem crescido e avançado muito. Porém, a gente ainda está longe do ideal, porque a gente ainda percebe várias formas de acontecimentos que não são saudáveis, digamos que para o ambiente. E também a questão do saneamento básico se vai de região em região, porque a infraestrutura de certos estados não é igual em todos. Vai sempre ter aquele estado com a melhor infraestrutura que o outro, assim tendo um melhor saneamento básico. Justamente, como o Mikael disse, em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles apresentam um índice de tratamento de esgoto altíssimo de 93%. Em outras capitais, como Belém, que apresenta 7,7%, e o Macapá, que apresenta 5,5%. Já Várzea Grande, no Mato Grosso, é um dos principais estados que estão entre os piores do Brasil. E, a gente vê o quê? Que o que mais falta é, de certa forma, o investimento do governo. E também, em relação às grandes cidades, as periferias e favelas, porque lá, acho que quase todo mundo tem uma noção que lá sempre vai... Não é que não vai ter, é que vai ser mais complicado do que nos outros lugares. E também há uma desigualdade intraurbana, que é dentro das cidades, que é a ausência de serviço de água, esgoto e até eletricidade. Justamente, a infraestrutura do lugar também é uma coisa que é uma das coisas principais, porque algumas casas elas são feitas em lugares que não são adequados e o saneamento básico, como já é difícil no país, fica mais difícil ainda. Justamente, e como eu tinha comentado anteriormente, para vivermos numa universalização de saneamento básico, onde a gente terá, digamos que, um ambiente, um país limpo, o governo teria que investir 508 milhões e provavelmente essa reforma ela só teria vigor, só teria funcionamento a partir de 2045. Uma meta do governo é atingir a universalização das estruturas de saneamento básico em todo o país até o ano de 2033. Contudo, esses esforços, segundo estimativas de órgãos como o Instituto Trata Brasil, demandam um investimento de pelo menos 15 bilhões por ano. E o saneamento básico ele também é uma questão de saúde pública, isso porque algumas doenças que, de acordo com o IBGE, só nos últimos anos, mais de 800 mil casos de doenças estão ligados à má qualidade da água, porque a água potável pode até chegar nas casas das pessoas. Isso porque elas podem ir em outros locais pegar a água, mas a água encanada também é muito difícil chegar. Isso porque apenas 17% dos domicílios ele não possui um fornecimento hídrico encanado. E um exemplo bem comum de se citar, da gente trazer para o cotidiano, são os lixões a céu aberto, que é algo que a gente vê, digamos que constantemente, principalmente em cidades pequenas. E o lixão aberto é também, como eu já havia dito, um tipo de falta de saneamento que provoca várias doenças, como, por exemplo, a hepatite A e a cólera. Além de trazer essas doenças, os lixões, eles também poluem o solo e o solo vai se tornar inadequado para o uso de plantações, etc. E algo bastante interessante sobre os lixões não é nem
Não, é o fato dele ser exposto a céu aberto e também o fato de, pelo menos aqui na cidade de Floriano, eu conheço algumas pessoas que meio que vivem lá. Aí ela meio que consequentemente vai pegar essas doenças pela falta do saneamento básico. Tipo, o que é que a gente vê, como, principalmente em municípios pequenos, é que o governo, o prefeito da cidade, ele não se importa, digamos que com essas pessoas que vivem naquelas redondezas, que são pessoas de extrema, que estão na extrema pobreza, digamos assim, e tipo, aquelas pessoas, elas não são tratadas de certa forma por parte do prefeito e até mesmo do governo, como pessoas, elas são tratadas somente como mais algumas que estão lá expostas, até porque, como eu disse, o governo ele precisa investir mais, porque sim, a gente já vem avançado, a gente já tem avançado bastante, porém estamos longe de estar totalmente qualificados em questão de saneamento básico. Além do governo, também é importante ressaltar que algumas pessoas, mesmo tendo a coleta seletiva regular, algumas pessoas elas jogam lixo em lugares inadequados. E é muito comum a gente ver isso na nossa cidade. Justamente. E também é bem comum a gente ver o quê? Digamos que os esgotos que as pessoas fazem o encanamento em suas casas para que muitas vezes os esgotos eles fiquem a céu aberto. Isso é algo bem comum, principalmente as pessoas que ligam todo o esgoto da sua casa à rua e, tipo, as pessoas acabam também, como a Ana Vitória disse, prejudicando mais ainda, porque não adianta o governo vir a investir se a população também não colaborar. Algo que é bem revoltante é que essas pessoas que jogam esses lixos a céu aberto e tal, quando há uma chuva, há enchentes, e elas meio que se revoltam e falam que a culpa é do governo, sendo que não, que por mais que lá tenha a coleta lá seletiva, elas não separam adequadamente o seu lixo. Só que também, Micael, tipo, por mais que a pessoa, que o ser humano seja alguém bem porco, digamos assim, vale ressaltar que tem algumas cidades que nem lixo tem, lixo que eu digo o lixeiro em meio em ruas, tem algumas cidades pequenas que não contém, e tipo, a coleta seletiva é feita através de um caminhão, então, muitas vezes não tem como uma pessoa que é pobre ter o acesso a um local adequado para que o seu lixo ele possa estar vindo a ser descartado de forma, como é que eu posso dizer, de forma correta. Bom, o descarte do lixo ele deve ser uma ação consciente, tanto da população como também por parte do governo. Então, galera, essa foi a nossa primeira pauta de hoje. A segunda pauta é a inclusão de deficientes na sociedade brasileira. Bom, a inclusão social é um tipo de inclusão que, digamos que, visa descartar todo meio de preconceito com pessoas que são, de certa forma, deficientes. Mas isso é algo que a gente normalmente não vê, tanto por parte de locais públicos, quanto por parte de algumas pessoas. Porque, tipo, hoje em dia não, mas em tempos atrás, raramente a gente se viu uma rampa acessível, principalmente por cadeirantes. A vida de um deficiente já é bastante difícil, porque na maioria das vezes ele vai precisar da ajuda de alguém. E grande parte desses deficientes muitas vezes não são tratados da maneira certa. Tipo, eles são meio que julgados e meio que sofrem um certo preconceito. Justamente, há milhares de pessoas com deficiências no nosso país e elas são diariamente discriminadas, tanto no mercado de trabalho como também por parte da sua família. É importante também que os pais e os responsáveis dessas pessoas que têm deficientes na sua família, eles tenham uma educação para saber como é que pode tratar essas pessoas, porque elas não são diferentes, mas você vai ter que ter mais cuidado com elas pelo fato delas terem alguma deficiência. Milhares de pessoas possuem algum tipo de deficiência e é comum essas pessoas serem discriminadas, tanto no trabalho como também na sua família. É importante que os pais e os responsáveis, portadores de alguma deficiência,
tenha alguma orientação e, principalmente, participe de grupos de apoios para que eles possam ter mais experiência e saber como lidar com essas pessoas. Elas são normais, mas elas vão ter que ter um certo cuidado. Mas, tipo, assim, o que eu acho bem, de certa forma, errado é dizer, que, por exemplo, que as pessoas, elas precisam ter a pessoa que é deficiente, ter treinamento para ela se incluir na sociedade. As pessoas é que precisam estar aptas a aceitar o que é diferente, porque, tipo, a pessoa, ela só é deficiente, ela não deixa de ser uma pessoa. Só que o que a gente vê é que, na maioria das vezes, isso não acontece. A Ana Vitória falou que essas pessoas com deficiência, elas sofrem uma certa descriminalização no emprego. Isso quando tem emprego, porque uma pessoa deficiente, ela é julgada, porque só pelo fato dela ser deficiente, geralmente não há tantas vagas de emprego para essas pessoas. E isso é bastante questionado, por quê? Só porque, tipo, eu tenho uma deficiência, eu não vou poder trabalhar? Também não é comum terem nas escolas, principalmente na rede pública, livros em braille para que as pessoas cegas possam ler. E isso é muito prejudicial, principalmente para as pessoas, porque elas não vão ter mais... Elas não vão ter, de certa forma, um privilégio de leitura como as outras pessoas têm. Sem falar que poucos profissionais são, digamos que, preparados para ter em sala de aula, principalmente nas escolas, no caso, ter em sala de aula uma pessoa que possui algum tipo de deficiência, seja ela visual ou auditiva. E aí, galerinha, a nossa vírgula da semana é que um professor foi detido na China após envenenar 23 alunos. E o ponto é que a Câmara aprovou um projeto com o divórcio automático para as vítimas de violência domiciliar. Bom, galera, esse foi o programa de hoje. Se você gostou, dá um like. Se tem alguma sugestão de pauta ou quer deixar algum comentário, escreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações e se inscreve no canal. TV Radiotec, você conectado ao conhecimento.